Vida saudável é uma questão de escolha. Queridos amigos, várias informações que vocês obterão a partir desse estudo não têm a intenção de ser uma verdade absoluta, mas de fazer-nos pensar sobre o assunto. Já dizia Thomas Edison que apenas 5% das pessoas realmente pensam, que 10% pensam que pensam e 85% das pessoas pagam para não pensar. Espero que todos nós estejamos entre os 5%. Essas informações contidas nesses vídeos, eu tive que separá-las em 3 videoaulas pelo grande gama de conteúdos. Ok? Várias funções e atividades do corpo humano são coordenadas e integradas pelo sistema endócrino, que é composto de várias glândulas que produzem substâncias que têm determinada função no nosso organismo e que se situam em diferentes pontos corporais. As glândulas endócrinas produzem e lançam na corrente sanguínea substâncias reguladoras que conhecemos como hormônios, que percorrem o corpo até chegar aos órgãos-alvo sobre os quais atuam. A tireoide é uma importante glândula corporal que pertence ao sistema endócrino e produz hormônios que têm como uma das suas principais funções regular o metabolismo. Quando ela não funciona adequadamente, pode levar a repercussões corporais em graus variados, desde sintomas que passam despercebidos até formas extremamente graves que podem produzir risco de morte. O principal nutriente para o bom funcionamento da tireoide é o iodo, que do grego iodes significa cor violeta. Deriva também da palavra toroidos, que significa porta. E antigamente se dizia que por ela entrava toda a sabedoria divina. O iodo foi descoberto na França pelo químico Bernard Coutreau em 1811 a partir de algas marinhas e pouco depois foi utilizado na farmacologia. Foi usado em grandes quantidades até meados da década de 1900 para o tratamento de várias condições dermatológicas, doenças pulmonares, no combate a fungos, na aterosclerose e para o tratamento da sífilis. O prêmio Nobel Albert Georgi, médico descobridor da vitamina C, era um amante do iodo e do iodeto de potássio, chamando-os, quando unidos, de remédio universal. Isso porque seus efeitos em determinadas condições são extremamente importantes, possuindo inclusive o poder de expulsar as impurezas do sangue e dos tecidos corporais. As necessidades diárias de iodo, segundo a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, é de 100 a 250 microgramas diários. Essa concentração é mínima para manter as funções básicas da tireoide, e gestantes e lactentes eles vão apresentar maiores demandas por conta da necessidade do hormônio T3 e do pró-hormônio T4, que são os responsáveis pelo controle de todos os processos metabólicos da oxidação celular, interferindo no metabolismo da água, das proteínas, dos carboidratos, dos lipídios e de outros minerais. As principais fontes alimentares de iodo estão nos alimentos de origem marinha. Inclusive, a lei no Brasil obriga os produtores de sal de cozinha a adicionar iodo a este produto. Em média, 1 grama de sal de cozinha fornece 20 microgramas de iodo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o consumo máximo de sal é de 5 gramas por pessoa, mas o brasileiro consome, em média, 12 gramas de sal de cozinha por dia. Dados fornecidos pela OMS mostram que cerca de 13% da população mundial sofre de doenças relacionadas à falta de iodo, enquanto que outros 30% estão em situação de risco. Porém, a carência de iodo talvez seja a principal causa evitável de retardo mental.
baseado em relatos que mostram uma diminuição de mais de 60% na ingestão de iodo nos últimos 30 anos, o que pode se considerar um problema de saúde pública, onde outros dados também apontam que a deficiência em iodo pode atingir cerca de 72% na população mundial. O Dr. David Breston, diretor médico do Centro de Medicina Holística em West Bloomfield, graduado pela Universidade de Michigan e pela Faculdade de Medicina do Condado de Wayne, membro da Academia Americana de Médicos de Família e do Colégio Americano para o Avanço da Medicina, considerado hoje o maior especialista em tireoide e iodo no mundo, afirma que esse número é muito maior. Em torno de 95% da população mundial, segundo ele, tem deficiência de iodo no corpo. No Brasil, é apontado que em torno de 90% da população é carente de iodo. E a falta de iodo pode provocar várias situações. O bócio, por exemplo, que é quando ocorre uma hipertrofia da tireoide, que muitos conhecem como PAP. Isso ocorre porque a tireoide, na tentativa de captar mais iodo, que está com muito pouco no corpo, tem sua função altamente desregulada, fazendo com que ela aumente o seu tamanho, podendo chegar inclusive ao diâmetro de uma laranja ou até maior ainda. Outras consequências graves da falta de iodo no corpo são o já citado retardo mental e o déficit cognitivo, que é muito conhecido pelo nome de cretinismo. Crianças que não têm iodo de maneira satisfatória vão apresentar algum grau de retardo mental, o que acarretará um mau aproveitamento na escola, rebeldia, demasiada sonolência e também dificuldade de concentração. Há muitas controvérsias em relação ao iodo. Muitos atestam que ele causa danos à tireoide quando utilizados acima dos valores recomendados. Veremos isso logo a seguir. O iodo existe tanto na forma orgânica quanto na forma inorgânica. E a forma inorgânica é benéfica ao organismo. Já a forma orgânica, encontrada nas radiografias, com contraste, encontrada no sal refinado, em alguns medicamentos, de fato, pode fazer muito mal à glândula da tireoide. O que muitos talvez não saibam é que a glândula da tireoide utiliza somente 3% do iodo corporal, e isso na forma de iodeto de potássio, ou seja, de 40 a 50 miligramas diariamente. A pele, por exemplo, que controla a transpiração, usa 20% do iodo do corpo. Os músculos utilizam 30%. O tecido adiposo, ou as gorduras, utilizam 32%. Mas não é só isso. Órgãos como o fígado, esôfago, intestino, estômago, as mamas, a próstata, as glândulas salivares, os ovários, o timo, o cérebro, as articulações, as artérias, os ossos necessitam muito desse nutriente. O corpo inteiro chega a metabolizar cerca de 1.500 miligramas de iodo por dia. O esôfago, o estômago e a próstata usam preferencialmente iodo. A tireoide, glândulas salivares e a pele usam iodeto. E as mamas usam tanto o iodo como o iodeto. Portanto, o iodo ele é fundamental para a saúde humana. E como base dos hormônios da tireoide, desempenha muitas outras funções da bioquímica corporal. No cérebro, o iodo ele é encontrado no plexo coroide, que é aquela área dos ventrículos cerebrais onde o líquido cefalorraquidiano é produzido. E por que isso é tão importante? Pois sabemos que esse líquido incolor que circula o cérebro e a medula espinhal apresenta um alto potencial para diagnóstico da existência de biomarcadores em doenças neurológicas. O iodo também é encontrado na substância negra do cérebro, que está associada ao desenvolvimento da doença de Parkinson, o que pode, teoricamente,
sinalizar que a falta desse nutriente nesse local específico do cérebro pode ser uma das razões do desenvolvimento dessa enfermidade. O mal de Alzheimer, quando o diagnóstico da doença tem a ver com a contaminação por metais pesados, como mercúrio e alumínio, o iodo inorgânico, juntamente com o iodeto de potássio, são de fundamental utilização. Os benefícios do iodo são diversos. Vou citar alguns aqui. Ele é alcalinizante, anti-inflamatório, destoxificante, antifúngico, antiviral, mucolítico, antibacteriano, imunoestimulante, desinfetante, protege contra resfriados, aumenta a vitalidade cerebral, elimina metais pesados, remove do corpo mercúrio, chumbo, cádmio. O iodo é essencial para o crescimento e desenvolvimento do bebê. A sua deficiência na concepção e durante a gravidez, vejam bem, eu falei na concepção e durante a gravidez, pode resultar em cretinismo, que, como já vimos, é um comprometimento neurológico com déficit cognitivo, que variam de grau leve a grave, comprometendo o coeficiente de inteligência, o QI. A falta de iodo durante a gravidez pode também dificultar o crescimento normal do feto, podendo também promover a infertilidade, atrasar a maturação óssea, influenciar negativamente na puberdade, pode aumentar a chance do aborto espontâneo, a mortalidade infantil além do bóstio. Isso tudo devido à prolongada deficiência nutricional de iodo ou de uma deficiência congênita não tratada dos hormônios da tireoide. Saúde, a maior riqueza da vida.